Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático, Daniel 10, 12. Olá, olá, Rose aqui. Bom dia, graça e paz, família amada, comunidade linda. Mais um dia da nossa série Versículo comentado temático. Quase encerrando o mês. O tema deste mês foi e tem sido Não Temas. Nós estamos, durante todo este mês, caminhando juntos pela palavra de Deus, comentando cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecidos pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando ainda conosco, né? E vamos aplicar essa palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática da nossa caminhada com Deus. Mas antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que tem acompanhado toda esta série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração. Esteja atento à palavra, esteja atenta à palavra e deixe Deus falar com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático Não Temas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos reunimos diante da Tua palavra para aprender do Senhor. Há momentos na nossa caminhada em que oramos, esperamos e não vemos respostas imediatas. Nessas horas, o silêncio pode nos trazer dúvidas e até desânimo. Mas hoje queremos aprender com o teu silêncio, nunca significa ausência. Ensina-nos, Senhor, a confiar no teu tempo, fortalece a nossa perseverança e que este estudo, meu Pai, renove a presença daqueles que estão esperando uma resposta do Senhor. Que a esperança de cada um deles seja renovada e fortalecida. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 27, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático Não Temas, no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Gratidão, Senhor, por tua viva e eficaz palavra. Viva e eficaz palavra. Deus maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Nesses 3 últimos dias, 25, 26 e 27, teve uma progressão muito bacana do estudo. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. E quem está aqui comigo no dia 27, mas que ainda não assistiu o 25 e o 26, eu convido a vocês a assistirem 25 e 26,
No dia 25, o nosso versículo comentado temático estava no livro de Jeremias, e Deus chama. O nosso versículo fala do chamado de Deus. No dia 26, em Ezequiel, Deus fortalece para permanecer firme. Nós falamos de quem Deus chamou e Deus fortaleceu para ele cumprir a missão. E no dia 27, hoje em Daniel, Deus revela que mesmo quando parece que ele está em silêncio, ele já está trabalhando. Né? Este estudo de hoje é para falar diretamente ao coração de quem já orou, jejuou, esperou e pensou: será que Deus me ouviu? A resposta de Daniel 10 é extraordinária. Deus ouviu desde o primeiro dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, renove a sua esperança, renove a sua fé e vamos mergulhar nesse estudo, nessa palavra de Deus de hoje. Vamos lá? Daniel já era um homem idoso. Havia servido durante vários governos na Babilônia. Era conhecido por sua fidelidade, integridade e vida de oração. Mesmo assim, seu coração estava angustiado. O povo havia retornado do exílio, mas a restauração de Jerusalém encontrava muitas dificuldades. Daniel desejava compreender os planos de Deus. Por isso, passou 21 dias em oração, jejum e humilhação diante do Senhor. Durante esse período, parecia que nada acontecia. Nenhuma resposta, nenhuma visão, nenhum sinal. Mas ao final dos 21 dias, um mensageiro celestial aparece e revela algo extraordinário. A resposta já havia sido enviada desde o primeiro dia. O atraso não significava falta de cuidado de Deus. Existia uma batalha espiritual acontecendo, descrita nos versículos seguintes. Essa passagem nos lembra que há realidades que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas Deus continua agindo. Glória a Deus. Vamos agora comentar esse versículo por partes. Vem comigo. Não temas, Daniel. Daniel era um homem experiente na fé. Mesmo assim, precisou ouvir não temas. Isso ensina que até os servos mais maduros passam por momentos em que precisam ser fortalecidos. A maturidade espiritual não elimina as lutas. Ela nos ensina onde buscar forças. Não é no desespero, é no Senhor. Desde o primeiro dia. Que expressão maravilhosa, não é verdade? Não foi no 10º dia, não foi no 21º, foi no primeiro. Deus ouviu imediatamente. Às vezes pensamos que Deus só começa a agir quando percebemos alguma mudança. Mas a Bíblia mostra
exatamente o contrário. Ele já estava trabalhando quando Daniel ainda não conseguia ver nada. E é assim. Não importa se nós não estamos vendo, sentindo, mas Deus, a parte dele, ele sempre cumpre. Aplicaste o teu coração. Daniel não buscava apenas uma resposta rápida. Ele desejava compreender a vontade de Deus. Sua oração era sincera. Seu coração estava totalmente voltado para o Senhor. Esse detalhe nos ensina que a oração não é apenas apresentar pedidos, é aproximar-se de Deus com o coração disposto a aprender e obedecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tenhamos um coração ensinável. E o versículo continua: a humilhar-te perante o teu Deus. Humilhar-se significa reconhecer nossa dependência de Deus. Daniel era respeitado entre os homens, mas diante de Deus apresentou-se com humildade. A verdadeira grandeza espiritual sempre caminha ao lado da humildade. E o versículo continua: foram ouvidas as tuas palavras. Que segurança essa afirmação traz? Não é verdade? Nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida diante de Deus. Podemos não compreender o tempo da resposta, mas podemos descansar na certeza de que Deus ouve. Por causa das tuas palavras eu vim. É a última frase deste versículo. O mensageiro mostra que a oração de Daniel teve efeito. Isso revela o valor da perseverança. A oração não é um ritual vazio. Ela faz parte do relacionamento entre Deus e os seus filhos. Quando oramos segundo a vontade de Deus, participamos daquilo que Ele está realizando. Há pessoas que desistem justamente porque confundem silêncio com abandono. Daniel nos ensina que Deus pode estar trabalhando intensamente, mesmo quando ainda não percebemos nenhum resultado. Nossa visão é limitada ao presente. Deus enxerga toda a história. Por isso, enquanto nós esperamos com ansiedade, Ele continua conduzindo cada detalhe com perfeita sabedoria. Então, troque a sua ansiedade pela confiança em Deus. A lição central deste versículo é que o silêncio de Deus nunca significa que Ele deixou de ouvir nossas orações. Muitas vezes significa que Ele continua trabalhando no tempo perfeito. E qual é este tempo perfeito? O tempo dele. O tempo de Deus, não no nosso. Está escrito: existe um tempo para tudo debaixo do céu. E esse tempo não é determinado pelas nossas vontades. Ele é determinado pela vontade de Deus. Nós vivemos na era da rapidez. Queremos respostas imediatas.
mas Deus trabalha através de processos. Talvez você esteja orando por um familiar, por uma cura, por um emprego, pela restauração da família ou por uma direção para a vida. Se ainda não viu a resposta, não conclua que Deus se esqueceu de você. Daniel nos ensina que existe uma diferença entre esperar e ser ignorado. Quem espera em Deus nunca está esquecido. Nunca está esquecido. Então vamos juntos hoje praticar esse versículo num exercício de perseverança na fé. Primeiro, lembre-se de uma oração que Deus respondeu no passado e escreva essa experiência. Ela será um testemunho para fortalecer sua confiança nas orações de hoje. É uma certeza que Deus responde. E às vezes a gente, na ansiedade, acaba se esquecendo. Mas quando a gente escreve, a gente põe no papel, tá lá, registrado. E você pode voltar e ler, se lembrar e fortalecer a sua fé com o seu próprio testemunho. Segundo, continue apresentando diante de Deus aquilo que pesa sobre o seu coração, mas acrescente uma frase à sua oração. Senhor, enquanto espero a resposta, ajuda-me a confiar no seu tempo. Não cesse de orar. Não cesse. Não desista. Não se canse. Persevere e peça a Deus para te fortalecer e te ajudar a confiar enquanto você espera. Terceiro, durante esta semana, reserve alguns minutos para agradecer antes de pedir. A gratidão fortalece a nossa fé e nos ajuda a perceber quantas vezes Deus já cuidou de nós. E quando a gente começa a agradecer, a gente se surpreende pela quantidade de coisa que nós temos que ser gratos a Deus. 4. Quando a ansiedade tentar dominar o seu coração, releia Daniel 10:12, volte neste vídeo e lembre-se desta verdade. Deus pode estar agindo mesmo quando você ainda não consegue enxergar. Eu, do fundo da minha alma, do meu coração, eu desejo que a palavra que você ouviu aqui hoje, sinceramente, não fique apenas no seu entendimento, um pensamento vago em sua mente, mas que ela desça e crie raízes no seu coração, na sua alma e produza fé, paz e obediência na sua vida. Lembre-se, cada não temas que nós estamos estudando aqui ao longo deste mês não é apenas uma frase, mas uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, colocando em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia. E se esta mensagem falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração.
E se esta mensagem, este estudo, verdadeiramente falou com você, fortaleceu a sua fé, compartilhe com alguém que está esperando uma resposta de Deus e precisa ser lembrado que Ele continua ouvindo e agindo. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, meu Pai, porque Tu ouves as orações dos Teus filhos, mesmo quando não compreendemos o tempo do Senhor, nós queremos continuar confiando em Ti. Ajuda-nos, meu Pai, a perseverar. Livra-nos da ansiedade e do desânimo. Ensina-nos, Senhor, a esperar com fé, com certeza, sabendo que nada escapa do Teu controle. E que jamais, mas jamais, Senhor, nós percamos a confiança na Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe a série Versículo Comentado Temático Não Temas e outras séries do canal e as nossas orações que são postadas como os shorts aqui no canal. A cada estudo, nós descobrimos que Deus conhece nossos medos, fortalece a nossa caminhada e permanece fiel. Muitas vezes, nós olhamos para o relógio e pensamos que Deus está demorando. Mas Deus não trabalha apenas para resolver um problema. Ele trabalha para cumprir um propósito. Enquanto Daniel esperava por uma resposta, Deus também estava formando nele uma perseverança ainda maior. Talvez hoje você esteja vivendo esse tempo de espera. Não desista. Não desista. Não desista. Continue orando, continue confiando. O mesmo Deus que ouviu Daniel desde o primeiro dia, continua ouvindo aqueles que o buscam. E guarde esta verdade em seu coração. A resposta de Deus pode não chegar no momento que esperamos, mas o cuidado dele começa desde o primeiro dia em que nos colocamos diante da tua presença. Não temas, o Senhor ouviu a sua oração e continua trabalhando, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver. Gratidão.